Muito bem, nós sabemos que a fé cristã, a nossa fé, se baseia nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é o nosso livro de cabeceira, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. A Bíblia, para nós, é a palavra de Deus. A Bíblia é esse livro tão especial que já vimos, foi escrito de uma forma tão maravilhosa em 1500 anos, por mais ou menos 44 escritores, em tempos diferentes, em gerações diferentes, vivendo em épocas tão distintas, escreveram a palavra de Deus com uma harmonia tão grande, tão maravilhosa. E nós podemos ver em todos estes livros, nos profetas, nos livros históricos, nos livros poéticos, nas epístolas, no livro da Revelação, nós podemos ver nos evangelhos que o autor das Escrituras é um só, o Espírito Santo de Deus. E por ser o Espírito Santo, nós podemos ver que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia com total autoridade. E a autoridade da Bíblia não é só por causa dos cristãos, não é só por causa da nossa fé, daquilo que nós cremos, mas a autoridade da Bíblia está inerente nela mesmo. Ou seja, a própria Bíblia se autentica por causa das verdades nelas contidas que ultrapassam os limites do tempo, ultrapassam qualquer limite até mesmo da ciência, na história. Muito antes dos fatos acontecerem, Deus já estava falando, profetizando, trazendo entendimento, trazendo a revelação aos seus profetas. Nós vamos ver numa parte da Escritura como nós podemos ver que todas as revelações históricas, teológicas nas Escrituras têm uma autoridade inquestionável. Deus falando ao seu povo, Deus instruindo o seu povo, Deus trazendo a direção para Israel. Vamos ver um texto que está aqui em 1 Reis, no capítulo 22, vamos ler do 8 ao 16. Vamos ver como Deus usa o profeta Micaías para trazer ao rei Acabe, para trazer ao rei de Israel um entendimento a ele, ao rei Josafá, que estava ali também, e a todo o povo, um entendimento acerca da palavra de Deus, da seriedade da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia? Então, está escrito, no verso 8, respondeu o rei de Israel a Josafá, há ainda um pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá, não fale o rei assim. Vamos ver um pouquinho o contexto desta história. O rei Josafá, que era o rei do reino de Judá, capital Jerusalém, visitou o rei do reino do norte, Israel, as 10 tribos do norte, capital Samaria. E o rei queria fazer uma guerra, queria descer até Ramote-Gileade, queria lutar contra Amon, contra Moabe, e convidou o rei Josafá para ir na guerra com ele. Josafá viu que ali havia muitos profetas, mas só de ver a roupa daqueles profetas, só de ouvir o modo como eles profetizavam, apesar de serem judeus, apesar de serem do povo de Israel, eles estavam vivendo completa idolatria, afastamento do Deus de Israel. Haviam feito bezerros de ouro em Dan e em Betel para que o povo não fosse até Jerusalém para as festas da Páscoa, pães asmos, primícias, pentecostes, trombetas, dia da expiação e tabernáculos. Sim, o rei de Israel trouxe a idolatria dos povos vizinhos e ele fez abominação, bezerros de ouro, para que o povo não fosse a Jerusalém. E disse, aí estão os teus deuses. E aqueles profetas que ali estavam profetizando eram idólatras,
eram profetas não do Senhor e falavam com o rei: vai, que vai dar tudo certo. Então o rei Josafá perguntou para o rei Acabe: não tem um profeta do Deus de Israel? Porque Josafá estava acostumado em Jerusalém com os profetas do Senhor. E ele sabia como eles se vestiam, e ele sabia como eles falavam, e ele sabia como eles viviam e como eles eram, e sabia identificar um profeta de Deus. Então o rei responde: sim, tem um profeta, Micaías, mas eu não gosto dele. Ele não fala de mim o que é bom, ele só fala coisa ruim a meu respeito. Eu não gosto dele. O rei Josafá falou: não fale assim, ó rei. Vamos continuar. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os círios até de todos consumir. Todos os profetas profetizavam dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora buscar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz dizem coisas boas a respeito do rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto falarei. E vindo ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei para que não fales senão a verdade em nome do Senhor? Bem, vamos entender o que está acontecendo aqui. Quando Micaías é levado para o palácio, o oficial do rei, o soldado, diz para ele: olha, todos os profetas estão falando coisas boas. Fale você também. Não fale palavras más, palavras ruins a respeito do rei e da guerra, porque todos estão trazendo boas notícias. E ele disse: o que Deus me mandar falar, isto falarei. O profeta de Deus, ele era provado por sua fidelidade ao Senhor, por falar exatamente a palavra de Deus e não aquilo que as pessoas queriam ouvir, mesmo que lhe custasse a própria vida. E Micaías disse: eu vou falar a palavra de Deus. E quando ele chega diante do rei, o rei diz: e aí, Micaías, vamos subir a Ramote Gileade? E ele diz: sobe e você vai triunfar. Mas o modo como ele falou, a expressão facial, o timbre de voz, o rei entendeu. Ele não está falando a profecia. Ele não está trazendo a palavra de Deus. Ele disse: olha, quantas vezes eu vou conjurar com você, a você, para falar somente a palavra de Deus. E se você continua lendo os textos para frente, você vai ver que Micaías então diz: olha, eu vi quando Deus contemplou Israel, contemplou esta guerra, e Deus disse que vocês pereceriam nesta guerra. E ele colocaria um espírito de mentira na boca dos seus profetas, para trazer a mentira para os seus corações. Mesmo ele falando assim, mesmo ele trazendo a palavra de Deus, que era um espírito de mentira, que era para subir e lutar e que eles iam triunfar, o rei vai para a guerra, vai junto com Josafá. Josafá é um homem de Deus, mas ele vai para a guerra com Acabe. E lá na guerra, Acabe se disfarça, porque ele sabe que
Se cumprir a palavra de Deus, ele vai morrer na guerra. Então ele não põe a coroa, ele não põe os trajes reais, mas ele se veste como um soldado e diz para Josafá: você fica com seus trajes reais. E na guerra, os soldados amonitas, moabitas, eles querem acertar o rei e vão por cima de Josafá. Josafá grita: eu não sou rei de Israel, algo assim. E então alguém atira uma flecha ao acaso e acerta o rei Acabe. A palavra de Deus se cumpriu e sempre se cumpre. Os profetas, os que registraram nas Escrituras, homens de Deus, trouxeram a palavra verdadeira do Senhor. E esta palavra para você é uma palavra de salvação, é a palavra de vida eterna. Leia a Bíblia e você encontrará a revelação da salvação. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte, se possível se ajoelhe e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, reconheço que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Reconheço que a Tua palavra, Senhor, é a verdade. E nesta hora eu te peço perdão para os meus pecados. Eu te confesso que Tu és o Senhor e que a Tua palavra é a verdade. Eu me entrego a Ti para pertencer somente a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, é isso aí. Que você tenha a sua vida nas mãos do Senhor, lendo a sua palavra e amando este Deus maravilhoso mais e mais. E se você tem sido abençoado através da Rede Super, através do nosso programa, você pode ser um parceiro conosco. Venha conosco, levando a mensagem de Deus até os confins da terra. Seja um parceiro da Rede Super na campanha Super Juntos. Ligue agora e faça a sua contribuição. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.